Doutor, você trouxe algumas imagens pertinentes para a gente poder falar. Vou até pedir para o Wesley passar. Aí você vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata, né? O doutor Rodrigo sempre muito bem preparado, né? Traz o material. Se todo profissional viesse aqui e trouxesse um materialzinho, ia ser bom demais. Mas vamos lá, doutor. O que está acontecendo aí? Aí, na verdade, é um paciente com ceratocone. O que é o ceratocone? Vou falar a hora que você quiser que dê uma pausa na imagem, pode pedir que o Wesley está ali, mas enfim, pode ir lá, vamos lá. Tá. Hoje é uma doença muito comum. Nós estamos em junho violeta. Então, nesse mês de junho, falaremos muito sobre ceratocone, que é uma doença muito comum, principalmente em jovens, que é uma distrofia corneana, altera essa região aqui, ó, do olho. Ok. Eu vou pedir só para você levantar um pouquinho, doutor, na altura do... Isso, ótimo. Aí, olha na câmerazinha ali, aí você pode ir mostrando. Essa região aqui do olho chama-se córnea. E essa região tem uma alteração. Pode falar para o microfone. Tá? Isso, ótimo. O que acontece nessa região que é uma distrofia corneana? Está muito associado a fatores genéticos hereditários e essa córnea torna-se um pouco mais pontiaguda, então ela fica mais fininha e pontiaguda. E aí, consequentemente, os pacientes começam a perder parte da visão. Por isso, é uma das principais causas de transplante de córnea no mundo. Por isso a gente está falando sobre transplante. E eu acho que na segunda imagem vai ilustrar... Vou pedir para o Wesley colocar a segunda imagem, né? Ele vai colocar ali. Olha que interessante, Ricardo. Aqui é uma ressonância, uma ressonância. Não sei se você está percebendo, ali tem dois globos ali, são dois olhos. Sim. Ó. Essa ressonância está sendo feita de cima para baixo? Daqui, ó, exatamente, de cima, como se, dessa região aqui. Deitado com a barriga para cima. Exatamente. E o feixe está passando. Esse daqui, então, seria mais ou menos aqui, ó. Ah, entendi. Tá? Então, é como se o olho tivesse aqui, ali, então, seria os olhos. Não sei se conseguem... Ah, não, a gente já entendeu, né? A pessoa está deitada e o feixe está vindo de cima para baixo. Isso, de cima para baixo. Então, não sei se você consegue perceber que ali o globo ocular, quando a pessoa coça os olhos, aquela bolinha ali é o globo ocular. Então, quando você coça os olhos de uma forma um pouquinho mais agressiva, olha como parece que vai estourar o olho. Olha só. Meu Deus, a minha mulher briga comigo todo dia por causa disso. Ela fala, amor, pelo amor de Deus, tu vai arrancar teus olhos. É exatamente isso. E você sabia, doutor, eu vou até acrescentar algo que você está falando aqui, né? A coceira no olho possivelmente é uma alergia. Alergia. Não é? Quem teve aqui foi a Jéssica Luna, que é alergologista, isso. E ela falou, eu nunca me atentei a isso. Falou assim, cara, você tem rinite? Tem. Coça muito o olho, né? E eu jurava que era por causa da poeira, sequidão no olho. Aí ela falou, não, é alergia. Alergia, exatamente. Tanto é que eu prescrevo algumas medicações de alergia oftalmológica e peço para ir para o alergologista. Porque é sistêmico. Então, vamos supor, o paciente às vezes tem gato, cachorro, cortina, isso tudo pode interferir no dia a dia. Então, ali é muito interessante, porque se o paciente começa a coçar um pouco mais os olhos... Nossa, eu vou parar, viu, doutor? Ó a córnea... Eu, Wesley, tu já viu isso aí, meu? Eu não vou coçar mais o olho, não, eu fico com medo, ó. Olha aí, parece que vai estourar. E aí o que pode acontecer? É bem comum o paciente ter um descolamento de retina, então que é uma alteração gravíssima, que a pessoa pode perder a visão na hora. E ali você força tanto a parte da córnea, você modifica completamente a estrutura da córnea, que esse paciente pode evoluir inclusive para um transplante. Eu já tive paciente que coçou os olhos e tinha um afinamento corneano do ceratocone e acabou estourando e perfurando. Então a córnea já, exatamente, de uma paciente de 14 anos. Rapaz, eu vou parar de coçar o olho hoje. Eu já parei, eu prometo. Amor, por favor, eu vou parar de coçar o olho. Mas, doutor, vamos lá. Quando não tem jeito, né? Eu acho que para tudo da vida tem jeito, né? Quando não tem jeito, é aquela coceira. Existe alguma forma da gente poder coçar assim... E é uma coceira gostosa, né? Rapaz, vou te falar. Dá uma vontade, mas cara, não você pode. Falou o que eu tava com receio de falar, entendeu? Porque coçar o olho é bom, né, Vicente? É bom demais, mas né? não pode. O que você deve fazer, Ricardo? Nesse momento, os oftalmos sempre falam isso, né? Coçar com o cotovelo. Porque ninguém consegue coçar com o cotovelo, né? Então é coçar com o cotovelo. Você pode coçar, desde que seja com o cotovelo, aí tudo bem. Se não for com o cotovelo... Não, e se for do colega, né? Por exemplo, né? Se eu tiver coisa, eu falo Wesley para usar o cotovelo dele no meu olho... Não pode. Mas bolar o sistema, né? Não pode bolar. Tem que ser o seu cotovelo, né? Tem que ser o seu cotovelo. E aí colocar um pouquinho de água gelada. O que a água gelada faz? Faz uma vasoconstrição. Então, consequentemente, a pessoa melhora um pouco mais essa vontade de coçar.
E ansiedade, você vai lá, coça às vezes uma outra região que não seja a parte oftalmológica. E nem pegar no cantinho assim, fazer olhinho de chinês assim, não pode? Pois não, não pode, cara. Na verdade, é o menos pior, né? Não, tudo bem. Você falou, então, né, acho que é importante que a gente se liberte, né, desse negócio. Infelizmente, cara, porque isso daqui é algo grave, algo que até se tiver um descolamento de retina, a pessoa pode perder a visão na hora. Então, quer dizer, tem várias alterações oftalmológicas que podem acontecer. Eu vou fazer uma promessa para você hoje aqui, doutor. Eu não coço mais o olho. Amém. Não coço mais o Amém. olho. Wesley, tu vai coçar o olho depois desse vídeo. O Wesley parou também hoje, você já converteu 2 pessoas. Pronto, e já ganhei meu dia. Nós nos tornamos agora não coçarianos, viu? Já ganhei meu dia. Acho que tem mais, deixa eu ver a próxima imagem. Tem mais uma imagem, Wesley? Gente, vamos ver aqui. E parece uma pantera, né? A gente né? Olha aí, pronto, vamos lá. Olha só que interessante. Então, o paciente está ali com ceratocone. Então, a gente está em junho violeta, que é o mês de conscientização para as pessoas sobre uma doença chamada ceratocone. Então, o ceratocone está relacionado à alergia. Então, esse paciente tem fatores genéticos associados também. E esse paciente começa a coçar os olhos. Consequentemente, ele vai perceber que a visão vai estar mais distorcida. Então, ele fala assim, poxa, doutor, eu antes enxergava tão bem, agora eu enxergo, mas a imagem está meio distorcida, está sem foco, a sensibilidade, que é a fotofobia, vai piorar. Então, e muitas das vezes, ele não percebe, ou no momento que ele percebe, é o momento que ele vai, às vezes, do médico lá do Detran e é reprovado. E aí, o que acontece? Então, foi lá, o médico do Detran reprovou. Aí ele pede para ir para o oftalmologista. Aí o oftalmologista vai avaliar e a partir da primeira análise do oftalmologista, ele vai às vezes dar o diagnóstico do ceratocone. A partir do momento que deu um diagnóstico de ceratocone, ele vai classificar essa doença. Se é leve é algo mais tranquilo, então são as orientações, você não pode coçar os olhos, não pode dormir em cima dos olhos. É muito comum a pessoa às vezes dormir de ladinho e o travesseiro pegar aqui, ó, no rosto e no olho, não pode também, né? A parte do prurido, evitar a piscina. Não sei se já foi quando você vai para a piscina, sai com a mão meio enrugada, sim. Olho vermelho, automaticamente o olho também é prejudicado. E aí, qual que seria o tratamento? O tratamento são fatores ambientais que você vai melhorar. Se não resolver, já for um ceratocone, já que você usando óculos ou lente de contato, não tem a possibilidade de melhorar a visão e que está evoluindo a doença, vamos para a parte cirúrgica. Que é o anel de Ferrara, aí no que caso. É o crosslinking, o anel de Ferrara ou o transplante. Então, a ordem é inicial, crosslink. Crosslink, né? Aí, quando você já passa um pouquinho da inicial, moderado, vamos pensar no anel de Ferrara. E é muito interessante o anel de Ferrara, porque ele é algo como se fosse anatômico. Então, é ortopédico. Então, vamos supor que aquele paciente está com uma córnea bicuda do ceratocone. Sim. Se eu coloquei um cone mesmo, né, doutor? Por isso o nome ceratocone. Cerato significa córnea e cone, forma de cone. Então, vem do grego, que significa uma córnea em forma de cone. Né? E aí você vai fazer o quê? Olhou, ok, vamos tentar melhorar um pouco essa córnea, igual como se fosse uma parede de dente. Então, você coloca o anel nesse paciente. O anel tem um anel de várias marcas, né? O anel de Ferrara, várias marcas. E esse anel vai fazer o quê? Com que tente regularizar um pouco essa córnea e automaticamente tente diminuir a possibilidade de uma evolução. Perfeito. Então, conseguindo, ali, não sei se vocês conseguem perceber na imagem, ali ó, você vê que a córnea tá pontiaguda. Eu coloquei, ali são 2 anéis. São anéis pequenos, não são anéis tão grandes. Eu imaginei que fosse de fato um anel mesmo, mas ele é de um lado e do outro, né? Ele tem um... Depende, tem vários modelos. Esse daqui é um modelo de 2 anéis. Tem um que é um inteiro, que é o 320, que você pega completamente quase toda a parte da córnea, região central. Tem um anel menorzinho. Esse daí são dois anéis, simulando uma diminuição, inclusive, do ceratocone e uma regularidade. Pode passar a próxima imagem para mim, por gentileza. Outra imagem, Wesley. Vamos lá, próximo. Olha o tamanho. Nossa, é muito pequeno. Esse daí mesmo é o anel maior. Então você vê que o arco dele... Maior? Esse é o maior. Então você vê que o arco dele ele é maior. Então o objetivo principal desse anel é tentar regularizar. E ele vai na base do olho, doutor, tentando afastar a base para poder tirar esse abaulamento? Isso, ali? ele vai fazer as duas funções. Ele vai tentar afastar e vai tentar diminuir também. Então ele vai tentar regularizar. Entendi. Regularizando, o paciente tem possibilidade, inclusive, de melhorar a visão. Né? Não são todos os pacientes que melhoram a visão, mas o objetivo principal é tentar regularizar
e tentar diminuir a progressão dessa doença. Entendi. Diminuindo a progressão, tanto é que esse dado é muito interessante, Ricardo. Muitos pacientes que já estavam na fila do transplante, quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu já faço essa cirurgia há mais de 15 anos. Eu tenho um volume de umas 300 cirurgias por ano. E nesses pacientes, vários estavam na fila do transplante, porque não havia outra alternativa. Então era o quê? Era o transplante. Tanto é que no SUS ainda não existe possibilidade do anel. E sim só o transplante. Nós temos setor no SUS só de transplante de córnea, não anel intrastromal. Vários pacientes eu consegui tirar da fila do transplante exatamente colocando esse anel. Cara, que então coisa. é muito interessante, porque eu consigo melhorar a regularidade. Aí nós vamos para o terceiro passo. Qual que seria o terceiro passo? Melhorar a visão. Aí eu tento um óculos. Não resolvendo com óculos, aí uma lente de contato, que na verdade é uma lente de contato sem contato corneano. Que é a tórica, né? Que é uma lente chamada escleral. É uma lente maior, que eu consigo, às vezes, um paciente que às vezes tinha 10, 20% de visão, faz a cirurgia, melhora um pouquinho, e depois eu coloco essa lente tórica, esse paciente chega às vezes 80%, nossa, cara, 90% e às vezes até 100%. E esse paciente que, teoricamente, não poderia mais ter habilitação para dirigir, ele acaba voltando ativo. Então, quer dizer, era uma pessoa que eu tinha excluído do mercado de trabalho, era uma pessoa que ela não poderia ter carteira de motorista, nem de moto, nem de carro, e eu volto ela para o mercado de trabalho. Então, é algo fantástico. Então, a tecnologia da evolução dessa doença é uma doença que, graças a Deus, teve uma evolução fantástica, e eu consigo hoje modificar muitos desses pacientes, não são todos, mas a grande maioria desses pacientes eu consigo melhorar a qualidade de vida desse paciente, transformar a vida desse paciente.